A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo canal no YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar falando de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, leitura obrigatória no vestibular da Unicamp. Eu comentei, falamos na semana passada sobre as temáticas principais, o eixo condutor da narrativa, a história principal. Falei para vocês um pouquinho sobre a Júlia Lopes de Almeida. Se vocês não acompanharam, corre lá para ver primeiro e daí volta para cá para dar continuidade, porque hoje o que eu vou fazer é comentar novamente, ressaltar alguns pontos importantes temáticos aí dessa narrativa e ler alguns trechinhos para ilustrar essas coisas todas que nós estamos falando, tá bom? Então vamos lá, eu disse a vocês, que por termos uma escritora, uma mulher escrevendo aqui sobre temáticas que diretamente afetam a vida das mulheres e afetavam a vida das mulheres naquele momento, às vezes até de uma forma bastante complicada, como é a questão do adultério ou do divórcio, por termos esse olhar, você vai ler a história, ou reler se já leu, pensando nessa perspectiva, tá? Ao fazer isso, usando essa lente para poder ler a história, você vai perceber que a autora coloca ali vários pontos importantes relacionados à condição feminina, muitas vezes atrelados também a questões de classe, exatamente porque nós estamos falando de um período aí, que nós tínhamos acabado de sair da escravidão, do regime de escravidão, mas a escravidão não tinha saído dos brasileiros e nem sei se essa questão aí voltada para raça, racismo, é um ponto que também aparece na narrativa. Acho que dificilmente a gente vai falar que isso já saiu da gente, mas enfim, esse é um outro paralelo aí. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem aí, que é uma questão de condição feminina que aparece na narrativa. A mulher da classe abastada, a mulher rica, a mulher que faz parte dessa burguesia, versus a mulher de uma classe social menos privilegiada, a mulher humilde que precisa suprir a sua própria subsistência, precisa trabalhar para isso, tá? Isso vai acontecer primeiro nessa trajetória da Camila, que ela sai de uma condição de pobreza, mas ela sai por meio do casamento, o casamento como veículo de ascensão social, que era uma coisa muito comum. Depois ela vai para uma situação de miséria por conta da falência do marido, e nessa condição de miséria, então eu tenho duas Camilas aí, a Camila em dois momentos. Por conta disso, ela precisa suprir a sua existência, ela precisa sobreviver e suprir também as filhas que dependem dela, Então ela vai ter que trabalhar, ela e as meninas que estão em volta dela, tá? A Nina, que é a sobrinha, a Noca, que é a empregada que vai acompanhar, A filha mais velha, Ruth, que tem talento musical, ela vai trabalhar como professora de música, ela vai dar aulas particulares de música, Então, assim, cada uma vai aprender a fazer alguma coisa, vai precisar fazer alguma coisa. A própria Camila, tem um momento que ela fala assim, nossa, as minhas mãos não servem pra nada, não sabem fazer nada. E aí a Nina vai sugerir pra ela, por que você não começa alfabetizando, ensinando as suas filhas? E isso pode virar uma profissão. Não vai falar essas palavras, mas é isso que fica sugerido, tá? Então, isso é importante. Além disso, dentro da própria família, quando eles estão naquele palacete, naquela condição mais confortável, a gente já vê essa diferença, porque a Noca, por exemplo, ela é uma funcionária da casa, mas ela meio que já tá ali quase que como uma agregada, Em compensação, nós vamos ter uma outra empregada da tia da Camila, que a Ruth, quando vai visitar essa tia, fica impressionada com os maus tratos a essa menina. Olha para essa menina e fala, gente, mas ela é imunda, ela apanha, E a Ruth vai ter um despertar de consciência de classe que é incrível, porque ela fala, gente, mas ela é tão ser humano quanto eu.
eu tenho mais ou menos a mesma idade que ela, e olha tudo que eu tenho, olha a minha cama como é confortável, as minhas roupas limpas, e olha para essa moça. Então, no momento em que a Ruth tem esse despertar, de certa forma, o que a autora está fazendo é promovendo na gente esse despertar. Essa coisa do olha em volta, olha o seu privilégio, olha para o outro, né? Então, são diálogos, né, sobre questões de classe, de gênero, de sociedade, que fazem muito sentido até hoje, na verdade. E que se você estiver atento a isso, a leitura vai ser muito enriquecedora. Por isso eu considerei como uma obra assim, incrível. Eu particularmente amei ter feito essa leitura e também ter preparado tudo isso para a gente discutir. Outra coisa importante, a educação feminina. Em vários momentos isso vai ser abordado. Por exemplo, a Ruth, ela vai ser educada para tocar violino. Isso ela vai aprender. Mas ir para uma escola para aprender matemática, administração, finanças, ciência, isso, filosofia, isso não vai acontecer, né? As meninas gêmeas, quando toda a falência já aconteceu, né, já no final da história, a Camila resolve, por intermédio até do Mário, né, por conselho do Mário, que é o filho, resolve mandar as duas gêmeas para a cunhada do Mário. Ele tá casado, né, com uma mulher de muitas posses, resolve mandar para essa família para elas serem educadas lá, porque afinal de contas elas terão maior possibilidade de arrumar um casamento. Mas esse ser educada, gente, é aprender a ser uma boa esposa. E a Camila até manda as meninas lá, mas depois ela traz de volta, ela fala, não, vamos ficar juntas, mulheres juntas, né? É um núcleo familiar agora só feminino. E aí ela vai educar alfabetizando essas meninas. Então você percebe, né, a autora dando esse toque da necessidade da educação para a mulher, para que ela chegue, né, no momento da vida, por exemplo, que ela precisa trabalhar, ela saiba trabalhar. Se ela precisa gerir as economias da casa, ela tem que saber fazer isso, né? Então esses pontos vão aparecer ali também durante a história. Casamento, dote, solteirice, pontos assim que perpassam a história como um todo, né? O Mário, ele vai se casar também pela conveniência. A Nina, que é uma sobrinha da Camila e mora junto com ela vem de uma origem pobre, ela não tem dote. O Francisco Teodoro dá uma casa para ela, uma casinha super humilde, que é para onde elas vão mudar depois, né? Meio que nesse sentido de diminuir um pouquinho, né, a probabilidade dela ficar solteira. E ela é assombrada pelo fantasma da solteirice por um bom tempo. Depois ela meio que desencana, principalmente porque ela era apaixonada pelo Mário. Quando o Mário se casa, ela dá uma desencanada disso. Então a necessidade da mulher, né, de se casar para subsistência, inclusive, né? O adultério, gente, o adultério é um fio condutor dessa história, porque o Dr. Gervásio e a Camila mantêm esse relacionamento extraconjugal por anos. Depois tem esse rolê que eu falei pra vocês semana passada, né, do Dr. Gervásio já era casado e a mulher o traiu e por isso ele a desprezava. E aí a Camila dá aquele clique e fala, pô, então o que será que ele pensa de mim, né, já que é assim, né? Além disso, nós temos um outro personagem que é o Capitão Rino. Ele aparece no começo da história, você percebe nitidamente, é dito, né, que ele é apaixonado pela Camila e ele até certo ponto parece que ele quer alguma coisa com ela. Mas quando ele percebe que a Camila e o Dr. Gervásio estão juntos, então ele é um dos que sabem, né, desse adultério dela, ele se afasta. E ele fala pra irmã dele que ele tá indo embora, ele vai embora mesmo, né, ele vai pegar o navio e vai embora, porque ele e a irmã viveram na infância uma situação super traumática. A mãe dos dois foi adúltera e foi assassinada pelo pai, por conta daquela lei, né, de proteção da honra, né, em que o homem poderia matar a esposa e o próprio amante, né, matar a esposa para defender a sua honra. E o pai deles fez isso. Então, meio que ele toma consciência do tipo, cara, a Camila, eu não quero ser responsável por esse final para Camila, o mesmo que a gente viu acontecer com a nossa mãe. Embora a Camila já estivesse, né, cometendo adultério com o Dr. Gervásio, né? Então ele vai embora e vai apaixonado, desiludido, mas vai embora, né? A irmã dele com ele em diálogo, né, eles falam sobre essa situação
do pai ter, inclusive, se casado novamente, e a irmã do Capitão Rino fala, nossa, eu não consigo suportar a nossa madrasta, porque eu não consigo entender como uma mulher quis ficar com meu pai, depois de ter matado a própria esposa, né? Olha, gente, que genial. Genial, assim, né, de ter colocado tudo isso na história. A condição de submissão feminina, de opressão, acho que perpassa, né, todas essas temáticas e o entrelaçamento dessas questões, né, de classe e de gênero. Agora, eu tenho alguns trechinhos aqui pra gente dar uma olhadinha, pequenos trechinhos pra gente conversar. Ó, aqui a visão, né, sobre a mulher, que é a visão que o Francisco Teodoro tem. É o narrador falando, mas é sobre sobre o relacionamento deles, tá? A sua maior comoção aqui, quando eles se casam, como eu disse, a Camila vem de uma classe social menos privilegiada, tá? E aí eles se casam. A sua maior comoção fora ao entrar em casa, na Rua da Candelária, a comoção da Camila ao entrar em sua nova casa. Supusera sempre que ela apalpasse com sofreguidão todo o seu ninho, na alegria de ser a dona, a senhora de tantas coisas compradas para o agasalho do seu amor. Mas não, em vez de ir para o interior, Camila foi para a sacada. Isso é muito significativo, né? Porque depois, conforme você vai lendo, né, a Camila, ela tem essa coisa de ser a mulher, a dona do lar ali, né, a rainha do lar. Ela se identifica muito com essa questão, ela se vê nessa posição, mas ela vai para a sacada, ou seja, ela olha para o mundo de fora, ela olha para o mundo exterior, né? Já fica subentendido aqui, né? Enfim. A questão da infidelidade do Teodoro, olha, tinham se acostumado um ao outro, Camila e Francisco Teodoro. Viviam em paz, quando a Sidônia, que é uma outra mulher, reapareceu na vida de Teodoro, obrigando-o a desvios e infidelidades. A culpa da mulher, né? A mulher é quem seduz o homem, né? É a Eva com a maçãzinha, né? Então ele foi obrigado à infidelidade. Isso fica muito claro, né? Que ele vai ter casos extraconjugais. Talvez não tenha tido um tão longo quanto o da Camila, né? E duradouro, mas ele vai ter isso. Isso é importante, gente, porque nós vamos perceber que a autora, ela fala do adultério da Camila, mas muito diferentemente do que acontece em outros realistas, a Camila não será punida. Se você lembrar, por exemplo, que a Capitu, que a gente nem sabe se traiu ou não, né, o Bentinho, ela foi punida com o exílio, né, há uma punição pelo adultério, né? Se você pensar no Essa de Queiroz, com o primo Basílio, a Luísa, né, traiu o marido com o primo, ela adoece, enlouquece, né? Mas ela adoece e morre, então existe uma punição para essa adúltera. A Madame Bovary, que é a obra inicial ali do realismo francês e que vai inspirar, né, tantas outras obras, a Emma Bovary, ela também morre depois do adultério, né? Então parece que existe a punição para a mulher que trai. Aqui a Camila vai seguir a vida. Quem morre foi o marido, quem morreu foi o marido, né? E ela vai, parece que é a consciência do adultério que depois vai ser a chama que vai reacender a vida dela, sabe? Não existe uma punição. Tô falando pra vocês que a autora é a favor do adultério. Não, nada disso. O que eu tô dizendo é que ela tá mostrando pra gente uma outra forma de olhar para essa personagem feminina que cometeu o adultério. Uma forma muito mais empática, muito mais compreensiva da situação, tá? Enfim, né? Mas aí, conforme você for lendo, você pode discordar, inclusive, desse ponto, né? Porque eu tô dando para vocês a minha visão, né? A minha forma de interpretar aqui, tá? A questão da violência doméstica aparece em vários momentos. Por exemplo, nesse trechinho, tá falando da dona Joana, que é uma das tias da Camila, né? E diz assim, olha, a outra dona Joana pouco parava ali, sempre voltada para Deus. Era viúva de um colcheiro rico, morto de Anasarca, de quem sofrera os maus tratos que, na inconsciência das bebedeiras, ele lhe ministrava, né? Então, em várias cenas aqui, a gente vai ver essa questão da violência, né? Que é uma opressão, né? Elevada a um grau máximo, né? Mas é uma opressão feminina, tá?
tá? Tem uma cena muito interessante que o Dr. Gervásio leva um livro pra Camila, e aí ele mostra, né, pra ela, né, ela fala, você já leu? E ele diz assim, já, trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso. Então é um livro que vai falar sobre o adultério, especialmente feminino. Por quê? O homem, gente, ele infiel, tá tudo bem, ele segue a vida. A mulher naquela época corria o risco até de morrer, né, de ser assassinada. E olha a resposta da Camila. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Olha que demais. Quer dizer, o que ela está dizendo, né? Normalmente, né, a mulher é punida. Então eu não vou ler essa história porque eu não quero ver esse final trágico, né? Enfim, e aí ela continua, né, esse diálogo com ele e fala, né, leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances. Basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Eu ter medo do fim. Ele entende que está falando do fim dos dois, né, mas ela pode estar sugerindo o fim dela, inclusive, né? Não tenha remorsos, o nosso não acabará. Remorsos? Remorsos de quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado meu marido não me traiu também? Ó, ela tá ligada. Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem com as compensações que nos trazem. Aí ele responde, isso tudo é vago e abstrato, tipo, nada a ver isso que você tá falando. E aí ela diz, não importa. E as denúncias? E as cartas anônimas? E os ditos das amigas? Então ela tá muito consciente de que o marido sempre o traiu, sempre a traiu. Eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las, todas. Não é isso que a sociedade quer de nós? Né? Ou seja, qual é o papel da mulher esposa? Né? É manter a harmonia do lar. Mesmo que ela tenha que ignorar, né, esse adultério, por exemplo, essa infidelidade. Até porque o que ela poderia fazer? Pedir o divórcio? Para ficar sozinha e não ter mais nada na vida? Né? E ser mal vista? Quais eram as possibilidades que ela tinha? Né? Bem complicado. Né? Vamos procurar mais um trechinho. Vou dar uma pulada aqui para não ficar muito grande. Aqui, ó. Tem um momento em que eles estão lá na residência do Teodoro, conversando, o Capitão Rino tá ali também, né, aquele que eu falei que teve a mãe assassinada pelo próprio pai, né, e aí eles estão lá todos conversando, aparece o Francisco Teodoro, tá o Gervásio, enfim. E aí o Francisco começa, cara, senhora, então, o amigo Gomes, que tem uma senhora amiga dela ali, né, que é a esposa do Gomes e tá ali nessa conversa também. Vem logo, ele tem muito trabalho, não imagina. Sei, olha o Francisco Teodoro falando. A vida foi feita para as mulheres e ainda elas se queixam. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família. O lar é o seu altar. Deslocada dele não vale nada. Essa é a visão que o Francisco Teodoro tem e que vai aparecer aí em outros momentos, assim, em muitos momentos, na verdade. Muito legal. E essa questão da emancipação também é importante, né? Porque na época, nós estamos falando do início do século XX, mas era uma questão muito, muito presente na sociedade da época por conta do sufrágio, né? Da luta pelo sufrágio universal, que já estava bem avançada na Europa, por exemplo, né? Aqui uma fala do narrador. O narrador, gente, muitas vezes a fala dele vai se embrenhar, né, no pensamento dos personagens, na fala dos personagens. Aqui, a tia da Camila encontra com o Dr. Gervásio na rua e diz pra ele, né, deixa bem claro pra ele que ela sabe do caso dos dois, tá? E aí é o narrador que tá falando, mas ela, é a tia, né? Começa a tia, daí o narrador entra no meio. Ó. Em outros tempos, de mais verdes anos, a divulgação de tais amores não o desgostaria, talvez. Ser amante de uma mulher bonita e cobiçada não é coisa que fique mal a um homem. Por ela, sim, devia ter cuidados e mistérios. Né?
Então, o homem pode ser infiel, não fica mal para ele em sociedade, mas a mulher aí não, né? E há muitos outros trechos em que isso também aparece, né? O papel do Teodoro enquanto marido que trai e a Camila enquanto mulher que trai, né? E há outros diálogos aí, né, sobre a emancipação feminina. Olha o Teodoro, a Catarina, que é a irmã do Rino, do Capitão Rino, tá conversando com eles num almoço, onde eles foram conhecer o barco lá do Capitão Rino, e a Catarina diz ao Francisco Teodoro: o senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido sua missão. Este foi sempre o meu juízo e não me dei mal com ele. Não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. O Dr. Gervásio e o Capitão Rino trocaram um olhar de relance. E que são as outras? Mulheres que um homem honrado não deve consentir perto das suas filhas. Camila fez um sinal afirmativo. Ela era da mesma opinião, né? Então, assim, nós estamos falando de todas essas questões, mas a Camila não era emancipada, empoderada. Não, a Camila não, ela é dessa opinião, né? Mas ela vai se ver obrigada a assumir um outro papel a partir do momento, né, em que toda a tragédia familiar se desencadeia, tá? Eu acho que o último ponto que eu queria mencionar para vocês é a questão do título da obra, né? A falência, desde o início, se refere, né, já meio que prenuncia o que vai acontecer. Se você estiver um pouquinho ligado, você vai perceber que desde o início toda a trajetória do Francisco fala muito da valorização do trabalho, então falir é algo que já está anunciado desde o título. Mas essa falência eu acho que não vem só nesse sentido financeiro, né? É a falência da família, mas também é a falência do casamento, né? É a falência até do relacionamento extraconjugal, é a falência de toda essa instituição, né? Daquela família que por fora é bonitinha, perfeitinha, né? Toda organizadinha, tá tudo certo, tudo no seu lugar, mas é uma falência muito maior que aquilo, né? É uma falência que vai além da própria falência financeira, né? Ela começa com a falência financeira, mas depois vai se desdobrando aí em N outras falências. Podemos até pensar na falência em relação ao contexto histórico, né? Quer dizer, saímos da escravidão, mas há classes ainda muito oprimidas, então estamos falindo. Estamos lutando pela emancipação, mas as mulheres estão sendo assassinadas. Estamos falindo, né? Enfim. Mas isso sim, é um pensamento, é uma forma de ler, né, que eu estou apresentando para vocês, que fica aí como um convite à reflexão para ver se vocês concordam. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas discussões e espero que vocês tenham gostado também da obra. Quem não leu, leia, vale demais a pena. Obrigada e até a próxima semana.